Era uma manhã normal de sexta-feira. Acordei, tomei banho, peguei meu carro e dirigi até a faculdade onde leciono. Fazia bastante calor e o trânsito perto do campus era intenso, como sempre ocorria naquele horário. Às sextas, eu lecionava uma disciplina chamada Ciência Política e Humanidades, e o tema daquela manhã era complexo: lei, propriedade e liberdade. Cerca de 80 alunos esperavam por mim, todos ingressantes na faculdade. Pelos anos em sala de aula, eu sabia que, dado o grau de polarização política na sociedade brasileira na última década, aquele tema poderia gerar muitas discussões, e alguns desses desdobramentos poderiam gerar polêmicas desnecessárias. Sabemos que a política saiu das redes sociais e acabou com o Natal de muitas famílias. Todo mundo tem um tio ou um primo que parou de ser chamado para os churrascos por causa da política. De qualquer forma, a experiência em sala me permitia ter estratégias na manga para evitar as cascas de banana, garantir que nada fugiria do controle e me certificar de que os meus estudantes aprenderiam conhecimentos e habilidades importantes para suas vidas e carreiras. Mas, apesar disso, naquela manhã tinha uma coisa me incomodando, e não era o conteúdo daquela aula. O que me intrigava era uma mensagem. Nada me tirava da cabeça o seguinte áudio que recebi de uma estudante dias antes daquela manhã de sexta-feira. Pro, tudo bem? Eu tô com uma dúvida aqui, você pode me ajudar? Por que é importante a gente estudar política? Não vamos identificar essa estudante porque a ideia deste podcast não é expor ninguém. A proposta é que, a partir desta simples mensagem, enviada talvez de forma despretensiosa numa tarde de terça-feira, possamos iniciar uma discussão importante, principalmente para os jovens. A garota estava me questionando o motivo dela precisar estudar política, considerando que provavelmente ela não tem nenhuma intenção de ser candidata a cargos públicos e nem trabalhar para partidos políticos ou governos. Reparem que não foi uma pergunta irônica ou desrespeitosa, era a dúvida legítima de uma aluna recém-saída do ensino médio e que, honestamente, não conseguia compreender o motivo de ter uma disciplina de política na matriz curricular de um curso da área de gestão e negócio. E isso me preocupou, porque, direto ou indiretamente, todos somos afetados pela política. Bom, eu nem me apresentei ainda. Meu nome é Rodrigo Galo, prazer, sou cientista político e professor de Relações Internacionais. E essa é uma série sobre política. Mas fiquem tranquilos, não vamos discutir os políticos, ou seja, aqueles sujeitos engravatados que pedem o seu voto a cada 2 anos. Vamos falar sobre a política. E espero que até o final desta série você perceba o que ela significa para a sua vida, goste ou não. A minha proposta não é te convencer de que política é legal, mas sim mostrar como você é afetado por ela. Logo, é importante compreendê-la. Digo que é importante porque afeta o nosso dia a dia de diversas formas. Eu quero te mostrar que sem a política não haveria campanhas de vacinação contra a gripe e nem pavimentação de ruas e estradas. Quero te ensinar que até mesmo as empresas privadas dependem do governo, que por sua vez também dependem das empresas privadas. E até a previsão de tempo que você acessa pelo seu celular só é possível por causa da política. Então, vem comigo, sejam bem-vindos ao podcast Tudo é Política. Episódio 1. Para que serve o governo? Bom, vamos do início. Eu comecei esse episódio tocando um áudio. Ele mostra que muita gente não sabe o que é política e para que ela serve. Só que esse áudio sugere outras coisas. Por exemplo, a partir desse desinteresse mostrado pela aluna, nós podemos supor que também existe um desencantamento com a política. Não é uma simples questão de gostar ou não gostar, é algo mais profundo e é importante entender as razões. Uma hipótese que resolvi testar nesse podcast é que os jovens, e talvez até mesmo os adultos, estão entendendo que política refere-se apenas às eleições e não a um conjunto de ações cotidianas que afetam o nosso dia a dia. O problema pode ser agravado pelo clima de guerra e desrespeito entre os candidatos durante as disputas eleitorais, porque isso mostra que as coisas vão muito mal. Em decorrência disso, vem uma segunda hipótese, que esse clima de polarização e o alto grau de corrupção no Brasil acabaram desestimulando ainda mais as pessoas a se importar com a política. Isso pode gerar uma percepção de que nada mais funciona no país. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, anos atrás, uma pesquisa coordenada pelo Observatório da Juventude na Ibero-América identificou que as instituições perderam credibilidade, principalmente entre os eleitores mais jovens. De acordo com esse estudo, 82% desses garotos e garotas não confiavam nos partidos políticos, enquanto 80% afirmaram não gostar da atuação do Congresso Nacional e 69% não acreditavam no governo. São números bastante impactantes. Nós convidamos o cientista social Felipe Calabres para nos ajudar a entender o motivo pelo qual os brasileiros estão tão desinteressados pela política. Ele é doutor em administração pública e governo e tem dividido seu tempo entre as salas de aula, onde leciona economia e política, e tem contato com um público jovem, muitos deles desencantados com a política, e o trabalho em uma fundação ligada a um partido político, que obviamente é impactado pelo cenário de desinteresse que afeta parte dos eleitores.
Vamos ouvir. É verdade que pesquisas têm demonstrado, em democracias do mundo inteiro, que a confiança nas instituições políticas e nos políticos profissionais tem se reduzido nas últimas décadas. E essa desconfiança é maior ainda entre os jovens, né? Isso tem chamado a atenção de estudiosos da política e das democracias contemporâneas. O que eu diria é o seguinte: por um lado, dá para entender essa queda na confiança das instituições políticas e nos políticos profissionais por parte da população, sobretudo dos mais jovens. Eu diria que dá para compreender por conta de dois fatores. Primeiro que as democracias, de fato, elas não entregam o que prometem, a gente poderia dizer. Então, se você imaginar que, por exemplo, no Brasil, o processo de democratização trazia todo um otimismo com melhoras na vida cotidiana e material das pessoas, quem permanece tendo uma vida de dificuldades materiais chega à conclusão que a democracia não está entregando uma vida melhor. E o outro motivo é que muitas vezes a gente tem a sensação, e a sensação correta, de que os políticos agem autointeressados, né? Sempre ali com aqueles ternos e gravata e sendo um pouco hipócritas, fazendo discursos e pensando em si mesmos, né? Então, votando e trabalhando dentro do Congresso Nacional, pensando nos seus próprios interesses e não na melhoria real da qualidade de vida da população. O que, em grande medida, também é verdade. Porém, o problema é o seguinte: o problema é que não tem saída, né? Eu diria que esse é o grande paradoxo da política democrática. Embora essas duas razões sejam verdadeiras e a gente possa compreender uma queda na confiança nos políticos e na política em geral, o problema é que não tem saída. Portanto, quanto mais desinteresse das pessoas na política, mais os políticos vão agir autointeressados, não é? Porque eles vão ter mais liberdade para fazer o que quiserem. E aí, a partir disso, menos ainda a democracia será capaz de entregar a melhoria da vida das pessoas, por uma simples razão, porque se as pessoas não se interessam na política, ela não deixa de existir, ela vai continuar sendo feita e ali vai continuar sendo serão decididas questões que afetam o dia a dia das pessoas. Se o hospital vai funcionar direito, né? Se você vai pagar mais ou menos imposto, se um trabalhador de aplicativo vai ter mais ou menos direitos e assim por diante. Então não há saída, né? Dá para entender um crescente desinteresse na política. O paradoxo é que quanto mais desinteresse, menos a política democrática pode entregar de qualidade de vida e melhoria na vida das pessoas. A análise do Felipe ajuda a compreender que realmente estamos num cenário bastante sombrio. A crise política parece ter gerado uma desconfiança na política e nos políticos, que por sua vez leva ao desinteresse. Então, parece que eu estava certo em minhas suposições. Podemos dizer que as disputas eleitorais violentas entre os candidatos e a corrupção contribuem para afastar uma parte razoável dos jovens da política. Um dos reflexos desse desencantamento é que cerca de 20% dos eleitores têm faltado às votações. Por exemplo, nas eleições presidenciais de 2022, 32 milhões de eleitores não saíram de casa para votar em Lula ou Bolsonaro no segundo turno, dentre os quais muitos deles jovens eleitores. A impressão é que o eleitor está saturado, inclusive porque a cada 2 anos o brasileiro é bombardeado por campanhas e jingles de candidatos que, assim que a eleição termina, desaparecem como o mestre dos magos, lá do desenho Caverna do Dragão, para só reaparecer na hora de pedir voto novamente nas eleições seguintes. E muitas vezes, eles aparecem com campanhas de gosto bastante duvidoso, para dizer o mínimo. Eu sou da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no pior do que tá, não fica. Vote para deputado federal. Valeu? Vote em quem vai ajudar Mossoró a dar certo novamente. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, vote em mim, vote em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim. Meu nome é... Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim, vote em mim, vote em mim. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Vote em mim, vote em mim. Em protesto, a candidata pretendia fazer 1 minuto de silêncio, mas só temos 57 segundos. O outro reflexo desse desencanto, e que afeta diretamente a rotina de professores como eu, é que os jovens têm demonstrado cada vez menos vontade de estudar os efeitos da política no dia a dia. Então, o que eu vou fazer nas minhas aulas?
Não só porque eu preciso do meu emprego, mas sim porque todos precisam compreender como a política nos afeta as nossas profissões, as empresas, as nossas famílias e até mesmo as igrejas. É algo inseparável de nossas vidas. Um estudante não pode aprender apenas competências técnicas da sua área de formação, mas também precisa entender a conjuntura para saber como ela nos impacta. Por exemplo, o médico precisa conhecer as políticas de saúde e o funcionamento institucional do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. O empresário precisa compreender o que é a regulação e o protecionismo. O advogado tem que saber que as leis federais dependem do Congresso Nacional. E, para além da nossa vida profissional, vamos ser honestos, todo mundo é afetado por decisões políticas. Se a prefeitura não tapar os buracos, são os nossos carros que vão ser danificados nas ruas. Se a creche não abrir por falta d'água, mães, pais e outros parentes vão ter que se virar para cuidar das crianças. Se faltar remédio no posto de saúde perto da sua casa, você vai precisar comprar numa farmácia. E também podemos falar de coisas positivas, claro. Os deputados podem aprovar uma lei que reduz um determinado imposto sobre a comida, tornando o arroz e o feijão mais baratos para os consumidores. O Ministério das Relações Exteriores pode fazer um acordo internacional com algum outro país para a criação de um programa de intercâmbio, beneficiando alunos de escolas públicas. E por aí vai. É por isso que a política afeta a nossa vida. Nessas horas, eu sempre peço para que os meus alunos se lembrem de um filósofo grego chamado Aristóteles. Você já deve ter visto a foto de alguma estátua dele em um livro do ensino médio. Normalmente ele é retratado como um sujeito de olhar triste e barba grossa. Para o Aristóteles, o ser humano é naturalmente uma criatura política, porque vivemos em sociedade. E tudo o que fazemos é pautado por decisões políticas, direta ou indiretamente falando. Bom, agora que falamos o básico, podemos avançar. Eu sei que eu disse anteriormente que política é muito mais do que campanha eleitoral. Então muita gente deve estar pensando que eu não vou falar sobre o governo. Bom, eu sinto muito te frustrar, se for esse o caso. Mas nesse episódio do podcast, nós vamos discutir justamente para que serve o governo. A gente não vai falar sobre o político, aquele sujeito que ocupa a cadeira por ter sido eleito. O importante nesse nosso programa são as instituições que gerenciam os mais diversos aspectos da vida em sociedade, como distribuição de água, coleta de lixo, cobrança de impostos e até mesmo a previsão do tempo. É isso mesmo, o governo é o grande responsável pela previsão do tempo no Brasil. Nós falaremos sobre isso em breve. Para entendermos os efeitos cotidianos da política, é importante dizer que os governos operam como reguladores da vida em sociedade. Se não existissem leis de trânsito determinando como as pessoas devem se comportar ao volante, provavelmente dirigir seria uma atividade bem mais perigosa. Se a legislação não estabelecesse regras sanitárias para bares e restaurantes, nem quero pensar na qualidade da comida que seria servida. Antes de mudanças nas leis, propagandas na televisão podiam mostrar inclusive crianças fumando ou consumindo álcool, o que agora é proibido por razões bastante óbvias. Esses exemplos mostram que há regras dizendo o que podemos e o que não podemos fazer, e isso não significa que não somos livres. Em regimes democráticos, é normal que a liberdade seja regulada e não absoluta. Quem aprova essa regulação são os nossos representantes e governantes. A lógica por trás desse mecanismo é que, supostamente, o Estado e as suas várias instituições têm pessoas pensando o tempo todo no que é melhor para nós, considerando uma série de fatores. Conforme surgem mudanças na sociedade, novas regras são criadas ou leis antigas são modificadas. Por exemplo, antes da criação das ferramentas de inteligência artificial, havia pouca preocupação com as chamadas deepfakes, que basicamente envolvem técnicas que permitem alterar uma foto e um vídeo de forma bastante convincente. Você já deve ter visto aquela imagem do Papa Francisco vestindo uma jaqueta branca de rapper. É falsa, mas essa falsificação é inocente. Agora, pense bem, e quando essa tecnologia é utilizada de forma antiética para prejudicar alguém? É necessário que haja alguma nova lei proibindo a prática e estabelecendo uma punição para quem não seguir as regras. Ainda sobre o papel regulatório dos governos, você também já deve ter escutado que o Estado não deveria interferir na economia. Teoricamente, essa discussão opõe dois modelos econômicos diferentes, um de viés liberal e outro desenvolvimentista. Ou seja, é uma disputa entre grupos que acreditam que o governo deve permitir que as forças econômicas atuem livremente, sem a interferência do poder público, e outros grupos que acreditam que os governos devem assumir a tarefa de buscar meios para estimular o crescimento econômico sustentável, com intervenção e eventualmente protecionismo. Nós não vamos entrar na discussão teórica. Quero dar um exemplo prático de como funciona a regulação econômica. E tem muito economista careca de saber que essa intervenção
intervenção dos governos nos assuntos econômicos é essencial para evitar problemas que, do contrário, eles podem chegar ao bolso do consumidor. Ouça essa explicação dada pelo economista Ricardo Balistiero. É fundamental que o Estado tenha participação na economia, porque o mercado se mostrou, ao longo do tempo, uma instituição, embora bastante eficiente do ponto de vista da alocação de recursos, mas uma instituição que apresenta algumas falhas. E essas falhas de mercado, invariavelmente, elas devem ser corrigidas pelo Estado. Dentro das falhas de mercado, nós podemos falar, por exemplo, da concentração de mercado. No mercado perfeito, não haveria concentração de mercado, ou seja, nós teríamos uma profusão de agentes ofertantes e demandantes, de modo a que nenhum isoladamente teria condições de interferir, por exemplo, num equilíbrio de mercado. Mas nós sabemos que na economia real não é bem assim. O mercado não é de concorrência perfeita, mas sim de concorrência imperfeita. Então existe a concentração de mercado. Na concentração de mercado, a concorrência é bastante comprometida e os grandes grupos acabam tomando conta do mercado. Um exemplo prático é o que ocorre com os monopólios naturais. O que são os monopólios naturais? São aqueles monopólios nos quais a entrada de um novo concorrente é antieconômica. Por exemplo, a distribuição de energia elétrica numa cidade como São Paulo. É muito complicado termos concorrência num mercado como esse. Então, se formam os monopólios naturais. E quando forma o monopólio natural, o consumidor fica refém daquela empresa prestadora de serviço. Quando ocorre, por exemplo, uma catástrofe climática, como essa que ocorreu, os consumidores ficam reféns da única empresa que presta o serviço. Aí o Estado tem que intervir, regulando e fazendo valer o seu papel, ou seja, exigindo que a empresa preste o serviço que ela é obrigada a prestar, do contrário, ela pagará multas pesadas. Então esse é um exemplo de como o Estado deve participar da economia exercendo seu poder regulatório. Partindo desta explicação, precisamos entender que há uma série de instituições governamentais que regulam inúmeros aspectos da nossa vida. Por exemplo, cabe à Agência Nacional de Saúde, a ANS, criar políticas de controle para verificar se os convênios médicos estão prestando um bom atendimento aos seus clientes. Esse mesmo órgão regulador garante que todo remédio seja testado e aprovado antes de ser colocado à venda nas farmácias. As agências de vigilância sanitária ficam responsáveis por fiscalizar se bares, restaurantes, pizzarias, padarias não estão vendendo comida estragada para os clientes. Além de apagar incêndios e resgatar gatos presos em árvores, o Corpo de Bombeiro também emite laudos que atestam se estabelecimentos comerciais são mesmo seguros. Essas ações do governo impactam diretamente na nossa vida e na nossa segurança. Agora, vou te fazer uma pergunta. Você já entrou em algum prédio da prefeitura da sua cidade? Se sim, você viu a quantidade de pessoas que trabalham lá? Muitas delas têm cargos que nós nem entendemos muito bem para que servem, pois saiba que é esse pessoal que trabalha para fazer o governo funcionar. Afinal, não é o prefeito quem vai até o boteco da esquina para verificar se todas as normas sanitárias estão sendo respeitadas. Isso é tarefa para um exército de funcionários públicos. No Brasil, cerca de 15% da população trabalha como funcionário público. O número parece alto, mas é inferior à proporção de servidores públicos nos Estados Unidos, França, Argentina e Dinamarca, por exemplo. A questão é, você sabe para que servem os funcionários públicos? Bom, os políticos são eleitos para ocupar os cargos públicos por um determinado período de tempo. Eles são responsáveis por tomar decisões políticas, como criar leis para regulamentar um determinado setor. E, para isso, levam em consideração a ideologia do partido, as necessidades e as demandas locais, as pressões dos grupos de interesse e o orçamento disponível. Só que, após a decisão ser tomada, é necessário iniciar a fase de execução, e são os funcionários públicos que colocam em prática boa parte dessas decisões políticas, ainda que muitos deles não apareçam no telejornal. Por exemplo, se o prefeito determinar que sua gestão vai criar um amplo programa de combate à fome na cidade e a proposta for aprovada na Câmara Municipal, provavelmente os servidores públicos das secretarias de saúde e assistência social ficarão encarregados de criar as condições para isso, como mapear a população mais vulnerável e desenvolver as campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos.
Até aqui, talvez tenha sido fácil compreender o quanto a política afeta a sua vida. Afinal, falamos de algumas coisas até óbvias. Mas está lembrado que minha proposta é te convencer de que sua vida é inseparável da política? Então eu preciso dar a vocês algum exemplo diferente. Você é daquelas pessoas que, antes de sair de casa, abre algum site ou aplicativo no celular para verificar a previsão do tempo? Muita gente faz isso para saber se deve pegar um casaco extra ou se precisa carregar um guarda-chuvas antes de sair de casa. Você pode até achar que empresas como a Climatempo são as grandes responsáveis por medir a temperatura em todo o país e dar esse tipo de informação de forma gratuita. Mas essa é uma das muitas funções quase desconhecidas do governo. É isso mesmo, o governo brasileiro tem um órgão chamado Instituto Nacional de Meteorologia, que tem a função de medir dados atmosféricos, como a velocidade do vento e a umidade relativa do ar, para saber se a temperatura sobe ou desce e se há risco de chuva. Para isso, essa instituição tem mais de 750 estações de medição distribuídas por todo o país, tudo operado por funcionários públicos. E esses dados são acessados pelas empresas responsáveis por tratar as informações e enviá-las para o aplicativo do seu celular. A Karen Silva é geógrafa, e além de lecionar geografia, ela também trabalhou em uma dessas estações de medição. Preste atenção na explicação dela sobre a importância desse trabalho do governo para a medição da temperatura e da previsão do tempo, para você entender o quanto isso afeta a sua vida. Uma vez que essas estações elas trabalham estatisticamente com previsões do tempo, sim, a gente trabalha com estatística. A gente consegue analisar os eventos climáticos e os eventos meteorológicos e transformá-los em números. E aí a gente tem uma base estatística para analisar. Um grande mapeamento é realizado aí para poder fazer essa análise. Então é importante, né, essa base estatística para realizar esse planejamento nacional de prevenção de possíveis desastres naturais, até mesmo cuidados de atividades da população diariamente. E eu trago 2 exemplos práticos. Mês passado, as chuvas retornaram para São Paulo, né, e região, e um grupo de pessoas foram para uma trilha em Paranapiacaba. Ali é uma área de inúmeras trilhas, muitas cachoeiras, relevo extremamente acidentado, né, então a previsão do tempo é importantíssima para quem trabalha com esse tipo de atividade. Ali tem uma trilha, se eu não me engano, se chama Ferradurinha. Eu sei que tem uma cachoeira que se chama Janela do Céu, maravilhosa. A previsão do tempo para aquela região era de tempo nublado e uma porcentagem de umidade no ar. A probabilidade de chuva era baixa e para o final do dia. Mas o que esse grupo de pessoas que estavam fazendo essa trilha não sabiam é que na cabeceira desse rio já chovia. E é um grande problema, porque se eles estão na área de queda d'água, toda essa água acumulada ela vai chegar até a cachoeira de alguma forma. Então, o que aconteceu? Gerou uma grande cabeça d'água e aprisionou esses trilheiros do lado esquerdo da margem, impedindo eles de retornarem para Paranapiacaba naquele dia. Eles passaram a noite na mata, as equipes só conseguiram chegar no dia seguinte, porque conforme a previsão já havia previsto, né? A chuva chegou no final do dia, então impossibilitou o resgate deles via terrestre e aérea, principalmente porque a matéria ali na região é muito densa. E a gente tem uma outra questão também. Dona Maria mora numa casa com seus 3 filhos, são 6 cômodos, o gasto de energia é relativamente alto, em torno de 274 kWh. E com o orçamento apertado, ela já sabe que nos meses de junho a agosto são meses de implantação de bandeira vermelha na sua conta de energia, então encarece um pouquinho. Ela percebe que chegam os meses de setembro e outubro e essa bandeira não muda, ela fica preocupada. E aí ela liga a televisão, ouve a notícia de que as chuvas devem chegar em novembro, e será quando seriam aplicadas as novas tarifas, né, as novas bandeiras, que poderia baratear essa conta de energia dela. Essas bandeiras são tarifas aplicadas pela empresa de energia. E aí, com base nessas informações, né, na bandeira que será aplicada e com as previsões meteorológicas, o governo ele realiza um estudo para a implantação de ajustes de ICMS. Um exemplo. Então, essas estações meteorológicas, elas não servem apenas para você saber se você vai sair de blusa, se você leva um guarda-chuva, mas essas bases estatísticas meteorológicas, elas servem para muitos planejamentos econômicos, inclusive e principalmente para o principal setor econômico que o Brasil tem, que é o âmbito agrícola, que inclusive sofre muito com essas alterações climáticas, com essas mudanças climáticas. Então, os estudos meteorológicos, eles são importantes para esse planejamento deste agricultor,
para ele saber o que ele vai precisar implantar de prevenção desses desastres também, para impactar cada vez menos na mesa do consumidor. Então vamos recapitular. Governos se preocupam com os riscos de chuva porque esse é um dado fundamental para o planejamento. Por exemplo, empresas do setor de agronegócio precisam ter condições de mensurar se estamos diante de um período de seca prolongada ou de temporais, para tomar providências e continuar produzindo comida, algo que não afeta só as finanças, mas também a alimentação dos brasileiros. E não é só isso. Previsão de tempo também serve para que governos planejem políticas públicas de urbanismo e de defesa civil, e isso é crucial para a segurança da população. A voz que você vai ouvir agora é da Luana, uma moradora de Porto Alegre que teve a casa inundada após as fortes chuvas que caíram sobre a cidade entre abril e maio de 2024. Você deve ter acompanhado o que aconteceu pela televisão ou pela internet. O relato da Luana foi gravado por ela mesma e postado em suas redes sociais como forma de criticar o poder público pelos estragos causados pelas tempestades. O vídeo viralizou. Enquanto ela narra a situação, a Luana estava andando por ruas inundadas e com a água na altura da cintura. Então acompanha aí um trechinho do relato da Luana. E vocês torcem para qual time? Pro Grêmio ou pro Inter? Essa é a nossa situação aqui. Tô sentada em cima da mesa porque é o único lugar seco que tem. E não tem mais nada que dê pra salvar. Aí onde tá a água? É onde tá água em mim. Indo pra casa pra ver o meu gato como é que tá. E a minha mãe ficou lá também. Minha filha já saiu. A gente tá aqui agora, assim, né? Eu tô sozinha na minha casa, consegui tirar meus filhos. Mas olha aonde a água tá. Vou mostrar pra vocês o meu quarto como ficou. Então, assim, é assim que a gente tá aqui no sul. E eu espero que vocês orem por nós. E que a gente consiga, pelo menos, um lugar seco pra ficar. Eu agradeço a todo mundo que tá orando por nós, gaúchos. E agradeço a todos os outros estados que estão mandando ajuda pra nós. Tá bem difícil. Agora a gente tá sem luz aqui. E eu não sei até quando essa água vai subir. Mas eu agradeço. Na ocasião dessas enchentes, o governo gaúcho decretou situação de catástrofe climática. Ao todo, 183 pessoas morreram e 478 cidades foram afetadas pelas tempestades e pelas inundações. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com política e com previsão do tempo. Bem, as estações de medição, o histórico de chuvas da região e o cenário de mudanças climáticas já indicavam que a situação do Rio Grande do Sul vinha piorando nas últimas décadas, com riscos potenciais de grandes alagamentos, sobretudo nos meses quentes do ano. Então, como os dados já estavam disponíveis, os governos municipais e estadual poderiam ter desenvolvido políticas públicas para amenizar o impacto das chuvas fortes, como limpar os bueiros e galerias de esgoto, aterrar os cabos de energia, consertar barragens e instalar sistemas de alerta de enchentes. Isso é política pública. Então, se era possível prever as chuvas, por que pessoas como Luana perderam tudo por causa das tempestades? Bom, porque embora a Prefeitura de Porto Alegre e o governo do estado aleguem que não agiram com negligência, nós devemos reconhecer que, assim como pessoas e empresas, governos também falham. E quem normalmente sofre com isso são as pessoas, como os moradores e comerciantes do Rio Grande do Sul. É importante saber que há erros de naturezas diversas. Há problemas causados pela corrupção. Outros surgem por falhas no planejamento ou execução de políticas públicas. E há ocasiões em que a demora para a execução de algum projeto incomoda a população, ou seja, nós. Pense no tempo que o governo leva para construir uma nova linha de metrô. Enquanto isso, somos nós que enfrentamos o transporte lotado. Acho que não é exagero dizer que isso também desmotiva as pessoas a continuar acreditando na política. Agora, vamos ouvir o Sérgio, que é motorista de carros de aplicativo na cidade de São Paulo. O Sérgio é um senhor de 74 anos, que normalmente dirige 14 horas por dia pelas ruas da cidade, e tem muitas críticas contra a prefeitura e o governo do estado, todas elas ligadas à demora na correção dos problemas do trânsito. Numa corrida entre os bairros de Pinheiros e Barra Funda, ele demonstrou bastante insatisfação com o tempo gasto para a conclusão de algumas obras que poderiam ajudar muito os motoristas. Ouça um trechinho dessa conversa. Só reforço que o áudio está um pouco baixo, porque estávamos em um carro e havia bastante trânsito. Se eu ver aquela avenida Santa Amaro, ficaram quase 3 anos, fazer 500 metros de avenida, isso é pouca vergonha. Agora se eu ver lá o monotrilho lá que liga na água espraiada, vai fazer 12 anos, tá lá o monotrilho, não sai daquilo. É demais, né?
É muito atraso. Já entrou 4 governos e nada deram andamento. Diz que está fazendo metrô. Passei um dia desse, nada, não tem um mosquito trabalhando. Diz que vai entregar em 2026. Se eu ver quantos anos de atraso? 14 anos de atraso. Entra governo, sai governo e nada de governo. Aqui, ó. Essa obra aqui é outra. Era para entregar em abril desse ano. Sabe quando vai entregar isso aí? Abril do ano que vem. O incômodo do Sérgio com as obras públicas e a situação relatada pela Luana no Rio Grande do Sul estão relacionados. Muitas vezes, a ineficiência ou as falhas das administrações públicas não têm a ver com alguma indecisão dos governos, mas sim com a burocracia. E isso leva a uma pergunta que as pessoas me fazem o tempo todo. Se a burocracia torna o poder público lento, por que as coisas não são simplificadas? Bem, essa é uma questão complexa. Não vamos discutir teoria política aqui nesse podcast, mas nós aprendemos com um pensador chamado Max Weber que a burocracia é necessária para que os procedimentos sejam claros e transparentes. A lógica por trás disso é simples. Se não houver regras dizendo exatamente como uma prefeitura pode contratar uma construtora, por exemplo, o que impediria o prefeito de beneficiar a empresa de seu irmão ou da própria esposa? Burocracia, em tese, não é sinônimo de lerdeza. Ela é a responsável por criar procedimentos que devem ser seguidos para evitar corrupção. Então, bons governos precisam ser burocráticos, o que não é a mesma coisa de ser ineficientes. Por trás dessa situação está um princípio fundamental para as democracias: a transparência. Nós vamos ouvir uma explicação sobre isso. O advogado Renato Alisson de Souza é presidente do Observatório Social da cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Essa instituição tem como objetivo observar se o governo municipal está mesmo cumprindo as regras e, caso contrário, cobrar explicações e, eventualmente, acionar a justiça para evitar problemas. Outras cidades contam com instituições similares para fazer o mesmo tipo de trabalho. O Renato vai nos ajudar a entender melhor a importância desse sistema de fiscalização. Os governos têm a responsabilidade de administrar os recursos públicos, fazer leis e garantir que a sociedade funcione bem. Como em qualquer organização, eles podem falhar. Por isso que a fiscalização é essencial, porque ela garante que os governantes atuam de forma transparente e responsável. Quando as pessoas fiscalizam, elas ajudam a prevenir abusos de poder, corrupção e desperdício de dinheiro público. Se a fiscalização não existir ou for fraca, podemos ter consequências graves. Por exemplo, recursos destinados à saúde, educação ou infraestrutura podem ser mal utilizados ou desviados. Isso significa menos investimentos em áreas que realmente importam para a população, resultando em serviços de qualidade inferior e, muitas vezes, em problemas sociais maiores. A falta de fiscalização pode levar a escândalos e à perda de confiança nas instituições. Quando as pessoas não confiam em seus governantes, a democracia e a sociedade como um todo sofrem. Portanto, a fiscalização é uma ferramenta fundamental para garantir que os governos cumpram suas responsabilidades e atuam em benefício da população. Ou seja, essa explicação do Renato nos faz pensar que, se o governo regula a sociedade, como discutimos um pouquinho antes neste episódio, também devemos entender que os governos devem ser fiscalizados, inclusive por nós, cidadãos e eleitores, e por instituições e profissionais que entendam de gestão pública. Então, o debate não é se os governos devem ou não ser burocráticos. Já aprendemos que devem ser sim, porque a burocracia cria regras, evita excessos e gera transparência. Mas nós precisamos cobrar que os governos sejam mais eficientes, para que o conjunto de regras não se transforme num impasse para a prestação de bons serviços públicos e, ao mesmo tempo, garantir que todas as decisões sejam tomadas dentro de regras previamente estabelecidas. Nada pode ser aleatório. Então, é necessário que a burocracia seja inteligente e não um obstáculo para a gestão pública. Bom, eu comecei esse episódio mostrando que muitos jovens se desencantaram com a política e não sabem por que devem se preocupar com ela. Você deve ter algum primo ou amigo que pensa dessa forma. Mas para não terminarmos esse episódio de uma forma triste, também existem motivos para termos esperanças. Mesmo alguns jovens que torcem o nariz para o tema, eles podem, em algum momento e com os estímulos adequados, aprender que, gostemos ou não, é preciso se informar e ter preocupações com política, porque ela afeta sim a nossa vida, como a gente viu neste episódio do nosso podcast. Ouçam a mensagem da Vitória. Eu já cheguei sim a ter um pensamento bem grosseiro de não gosto, não me interessa, isso só me faz perder tempo. Mas conforme fui crescendo e ouvindo muito a palavra massa de manobra, eu fui me interessando
Foi exatamente isso que me fez começar a pesquisar um pouco mais sobre o que é política e gostar e entender a grandiosidade e importância que é o rumo que a política segue na sociedade que eu estou inserida. Que não é só sobre eleger prefeitos, presidentes, e ainda assim ser sobre isso muito, principalmente, porque significa, para mim pelo menos, o rumo que as coisas vão levar, sobre como essas pessoas vão viver, o lugar que elas estarão vivendo. Então, para mim, política é muito importante, sim, hoje. Eu sempre busco saber como andam as coisas, pelo menos do lado político que eu apoio, para saber o que eu ainda sou a favor e o que não. Porque ainda pisca muito na minha cabeça essa questão de massa de manobra e eu morro de medo disso. Então eu gosto muito de saber tudo o que está acontecendo e o que eu realmente acredito ou não. E o que realmente fará bem para toda uma sociedade ou não. Com isso, chegamos ao fim do primeiro episódio da nossa série sobre política. Eu te convido a ouvir o segundo episódio. Nele, vamos falar sobre um assunto pouquíssimo compreendido pelos brasileiros: a política internacional e seus desdobramentos para o nosso dia a dia. O meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor universitário. Este episódio do podcast Tudo é Política foi gravado e editado pelo Eduardo Taio. A trilha sonora que você está ouvindo foi composta exclusivamente para o nosso programa pelos músicos Rui Monteiro e Caio Gamarra. Até o próximo episódio.